Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que o tempo que lhe falta pra receber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Até quando tudo pede um pouco mais de calma? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma? Eu sei, a vida é tão rara. A vida não para, não. A vida não para, não. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de nos encontrarmos, de sermos edificados mutuamente, de, Senhor, ouvirmos a Tua voz, Senhor, na boca dos nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando nessa reunião, nos dando direção, falando aos nossos corações, consolando, instruindo e nos levando a uma compreensão cada vez mais profunda, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo em nós. É isso que nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Paciência do Lenine, ali da terra da Risolene, diretamente da terra da Risolene. Vamos dar sequência então para o nosso estudo sobre fruto do Espírito, né? A gente tem o nosso texto base, que é lá Gálatas capítulo 5, dos versos 18 ao 26. Eu vou fazer uma leitura, depois faço a introdução e a gente vai no tema específico dessa reunião. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros.
imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida e não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, a base disso a gente tem repetido em todas as reuniões, porque eu acho importante para a gente fixar, é a oposição entre carne e espírito. E ele vai dizer que a lei, as proibições, serve para a carne e que o Espírito nos livra do jugo da lei. Versos 17 e 18 vão falar disso. Gálatas 5 aqui, né? Essa não é uma lista, essa lista de... como é que diz? Os resultados aqui da carne, né? As obras da carne. Não é uma lista de proibições, porque senão seria uma outra lei atualizada, lei 2.0. Não é isso. Mas são sintomas que denotam uma pessoa que é guiada pela sua carnalidade. Então não é que é proibido ser idólatra, só que é assim que nós identificamos alguém que está sendo guiado pela carne. Então as obras da carne são essas. Quem é guiado pela carne segue as obras da carne. O fruto do Espírito é esse. Quem é guiado pelo Espírito manifesta os frutos do Espírito. Nas obras da carne a gente vai notar que o foco é agradar a própria carne, por isso que é obra da carne, certo? Há uma mentalidade hedonista, egoísta. O verso 26 vai dizer sobre isso. Já quem vive para si próprio, é o fim, ali, o verso 21, quem vive para si próprio não herdará o reino de Deus. Então as pessoas que manifestam a obra da carne não herdam o reino de Deus. Por outro lado, o fruto do Espírito se manifesta quando a gente usa da liberdade que Deus nos dá para servir uns aos outros. Os versos 13 e 14 vão dizer isso, vão dizer que é assim que se cumpre o maior de todos os mandamentos, e é desse mandamento que depende toda a lei: ama teu próximo como a ti mesmo. O tema que a gente vai tratar hoje, como a música já denunciou, é a paciência, ou então longanimidade, né? Nas versões Almeida fala longanimidade. Bom, o fruto do Espírito que a gente viu até agora são características divinas. A gente chama de atributos comunicáveis de Deus. São características que Deus tem e que Deus comunica ao homem, ou seja, ele transfere para o ser humano. Quando o Espírito habita em nós, características do próprio Deus se manifestam na nossa vivência, na nossa forma de falar, na nossa forma de viver, certo? A gente já falou de amor, foi o primeiro, certo? O segundo foi alegria. O terceiro da semana passada foi paz. E agora a paciência. É curioso que Deus, na sua relação Pai, Filho e Espírito Santo, ele não precisa de paciência, né? Ele não depende. Essa é uma relação que ele precisa, é uma característica que ele precisa para lidar conosco, com os seres humanos. Mas, em compensação, amor, alegria e paz, tudo bem. Agora, paciência, ele não tem como nem exercitar isso, né? Dentro da relação da Trindade, mas sim com a humanidade. Esse termo, paciência ou longanimidade, né? No grego é macrotimia. Macrotimia. Ele é traduzido como paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência, longanimidade, lentidão em punir pecados. Alguém que é compassivo e longânimo. Macro quer dizer grande, muito, né? Macro, inclusive no português tem esse significado também. E timia é incenso em grego.
Então, muito incenso. Imagina uma pessoa num ambiente que está todo incensado, né? Então, essa é uma pessoa paciente, longânima. Alguém diria que é uma pessoa zen, né? Na nossa cultura moderna. A gente entende que esse é um atributo comunicável de Deus, esse é um atributo do próprio Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus paciente. Você já parou para pensar nisso? Que Deus é paciente? A gente lê muito, Deus é longânimo, né? Mas a gente não para pensar que Deus é paciente, que quer dizer a mesma coisa, né? Nínive era uma cidade, capital da Assíria, fundada pelo tal do Nimrod. Lá em Gênesis vai contar quem foi esse Nimrod. Foi o mesmo homem que começou a obra em Babel. Foi o edificador de Babel, foi esse Nimrod, e ele fundou outras 3 cidades. Essa cidade de Nínive, capital da Assíria, era uma cidade extremamente cruel. Foi localizado em ruínas de Nínive, né? Estátuas de 30 toneladas, construídas, obviamente, por escravos. Painéis e tábuas cuneiformes retratam empalamentos, despojos de guerra. A crueldade da cidade era algo que ela se gabava e deixava registrado para a posteridade. Existe o rei Senaqueribe, inclusive ele é citado na Bíblia também, né? Ele deixou alguns registros no seu palácio e hoje os arqueólogos leem as seguintes palavras. Por exemplo, ele falando acerca da Babilônia. O rei Senaqueribe diz o seguinte: os seus habitantes, jovens e velhos, eu não poupei, e com seus corpos eu preenchi as estradas da cidade. Pensa num cara cruel, que preenche as estradas da cidade com os corpos dos seus inimigos. Um outro trecho, ele vai narrar o cerco de Jerusalém. Olha que interessante, que a gente encontra lá em 2 Crônicas 32, o próprio rei Senaqueribe também deixou registrado ali e está lá nas ruínas de Nínive. O rei Ezequias de Judá, que não se submeteu ao meu jugo, eu o tranquei em Jerusalém, a sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Impostos na terra eu impus sobre ele, e todos vindos dos portões dessa cidade foram obrigados a pagar por seu crime. Suas cidades que eu saqueei, eu cortei de sua terra. Esse é um dos reis de Nínive, uma cidade extremamente cruel. Quando Deus enviou Jonas a essa cidade, Jonas fugiu, né? Era para Jonas profetizar exatamente esses pecados de Nínive. E ele fugiu, mas não dá para julgar Jonas. Eu acho que eu também faria o mesmo. Eu também não encararia, não. Né? Então Jonas foi forçado aí, a história do peixe grande, né? Toda essa história que nós contamos, ouvimos muito, principalmente as crianças se deslumbram muito com essa história, porque é uma história fantástica, é uma odisseia, né? Então, ele é forçado a vir anunciar juízo contra essa cidade cruel. E ao invés de matar Jonas, que era o que se esperava que iria acontecer, o povo se arrepende. O rei se humilha, decreta um jejum de toda a cidade, inclusive dos animais. Nem os animais poderiam comer. O rei diz que todos deveriam se vestir de saco, inclusive os animais. E que ninguém deveria comer, inclusive os animais. Então Deus poupou a cidade, né? A cidade de Nínive foi perdoada do seu pecado, foi poupada do juízo divino. Olha só o que diz lá em Jonas 3, do 3, verso 10 até o 4, verso 4. Diz assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E o Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim?
Depois disso, a história conta que Deus fez nascer uma planta que deu sombra sobre Jonas. E depois enviou uma lagarta que comeu a planta. E aí Jonas se irou novamente. Vocês devem conhecer a história, né? Eu estou contando a história para gente que já conhece. O curioso é que todo mundo nessa história, o rei cruel, o mar, os marinheiros, o peixe grande, os ninivitas, os animais domésticos, a planta e até o vermezinho, a lagarta, se sujeitam a Deus. Menos o profeta. Jonas 4,9 diz: Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Quem é que era o rebelde dessa história? O profeta Jonas queria o sangue de Nínive. Mas Deus é paciente. Deus é longânimo. Hoje a gente vê muita gente como Jonas. Pessoas intolerantes em nome de Deus. Existe uma confusão entre ortodoxia e intolerância. As pessoas acham que estão sendo ortodoxas, que estão sendo fiéis, quando na verdade elas só estão sendo intolerantes. Não estão sendo compassivas, não estão sendo longânimas como Deus é. Por outro lado, elas confundem tolerância com permissividade. Quando você diz assim, tenha paciência, seja longânimo, a pessoa tem a impressão que você está sendo permissivo, que você está deixando as coisas acontecerem. Mas Deus não é permissivo. E Deus é longânimo. O problema é esse. Deus não é intolerante. Deus é compassivo. E se a gente quer representar a Deus, a gente precisa ser longânimo como Ele é longânimo. Ser longânimo é demorar para se irar. Ser longânimo é perdoar, é ser perdoador, é estar pronto a relevar. Deus está pronto a relevar. O Deus vingativo que a gente vê por aí não é o Deus da Bíblia. E os religiosos vingativos não são seguidores de Jesus. São seguidores da sua própria sede de sangue, sua própria vontade de impor aquilo que eles desejam. Eles querem ver as pessoas sendo punidas por seus pecados. Elas não querem ver as pessoas arrependidas aos pés da cruz. Não sei se vocês se lembram dessa história. Um tempo atrás, o Ed René falou uma frase e ele começou a frase com a seguinte afirmação. Ele falou: eu não sou um pastor, um teólogo universalista, mas eu não consigo imaginar como é que um cristão pode não desejar que o céu seja um lugar para acolher a todos. Assim que ele disse isso, a primeira reação das pessoas foi universalista. Porque o desejo das pessoas é ver o pecador sendo punido e não o pecador sendo perdoado. Olha que loucura, gente. O Timothy Keller publicou nas suas redes sociais, acho que questão de 1 ou 2 anos atrás, uma frase que mexeu muito comigo. Ele costuma fazer isso, ele mexe muito comigo com as coisas que ele escreve, e essa vez não foi diferente. Ele escreveu o seguinte: a tolerância não é sobre não ter crenças, mas sim sobre como as tuas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. A tua crença te leva a ser vingativo? A tua crença te leva a ser compassivo? Se eu creio em Jesus, o príncipe da paz, como nós vimos semana passada, né? Não tem como eu ser intolerante. Não tem como eu ser essa pessoa vingativa. Não tem como eu ser uma pessoa violenta. Eu preciso ser compassivo. E se o Espírito Santo está em mim, essa mesma característica do próprio Deus Criador está em mim. Agora, se eu não manifesto essa característica, talvez o Deus que habita em mim não seja o Deus da Bíblia. Talvez o Jesus a quem eu sirvo não seja o Jesus da Bíblia. O Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
É isso só que eu queria falar com vocês hoje. E eu quero fazer uma provocação sobre esse tema da paciência, longanimidade. E eu vou ler um versículo para que a gente comente sobre isso. O versículo é Romanos capítulo 5, os versos 3 a 5. São 3, 4 e 5, 3 versículos. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou ler de novo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação é problemas, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 a 5. A pergunta que eu quero fazer para a gente abrir e conversar é: quais ferramentas o Espírito Santo tem utilizado para produzir paciência no seu coração? Quais tribulações você tem passado e o Espírito Santo tem utilizado para produzir paciência em você? E como tem sido esse processo? É isso, e aí fiquem à vontade para abrir microfone. Quem quiser levantar a mão, levanta a mão. Quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Quanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.